Você já viu algo minúsculo mudar o destino de uma floresta inteira? Imagine segurar um grão tão pequeno que quase desaparece entre os seus dedos, mas que carrega a força de um gigante adormecido. Você acredita que o maior impacto que pode causar no mundo começa com algo que quase ninguém nota? Olhe para a palma da sua mão. O que parece ser apenas poeira pode conter o futuro. Em Mateus 13, 31 e 32, Jesus narra a parábola da semente de mostarda. Ele revela um segredo que desafia a lógica humana, como o reino de Deus floresce a partir do que é invisível. Não se trata de grandiosidade imediata, mas de uma faísca que ignora o tempo. Por que algo tão frágil seria a base de algo tão vasto? A resposta não está no tamanho do grão, mas naquilo que ele se torna quando encontra o lugar certo para germinar. Estamos prestes a ver como o menor dos começos desafia a aridez de um campo seco. O que acontece quando o invisível encontra a terra? Prepare-se para observar uma transformação que não começa nos olhos, mas no silêncio profundo do solo. O sol atinge o campo com força total. O lavrador caminha sobre a terra rachada, que estala sob cada passo. Ele segura um punhado de sementes, minúsculas como partículas de poeira. Ele para. O calor faz o ar tremeluzir acima do solo endurecido pela falta de chuva. Ele olha para baixo, para a terra compactada que parece repelir qualquer tentativa de vida. Com a ponta dos dedos, ele força o terreno. A resistência é imediata, quase sólida. Ele insiste, abrindo um pequeno buraco na crosta seca. As mãos se movem com precisão. Ele deposita a semente ali, um gesto quase imperceptível. O grão mal toca o fundo antes de ser coberto pela terra seca. Ele alisa a superfície com a palma da mão, tentando ocultar o local. O silêncio domina o campo. O lavrador se levanta, limpa a poeira das mãos e olha para o horizonte vasto. O que ele acabou de fazer parece um esforço inútil contra a imensidão daquele solo estéril. Dias passam sob o céu implacável. O lavrador retorna ao campo todas as manhãs. Ele caminha até o ponto exato, mas a superfície permanece inalterada. Nenhuma fenda na terra, nenhum sinal de broto. Ele se agacha, mantendo os olhos fixos na poeira. O silêncio do campo é absoluto. Apenas o vento seco sopra sobre o local. Ele estende a mão e toca a terra, sentindo a temperatura da crosta endurecida. A dúvida começa a pesar em seus movimentos. Ele se pergunta se o esforço foi em vão. Lentamente ele usa os dedos para escavar a terra onde depositou o grão. O solo solta-se em farelos secos. Ele cava com cuidado, centímetro por centímetro, até encontrar o vestígio da semente. Ela está lá, imóvel, ainda envolta pela terra batida. Ele a observa, sentindo o peso da incerteza. Será que a vida se perdeu na aridez? Ele cobre o local novamente, limpando as mãos com frustração. Ele decide esperar mais uma noite. O sol se põe e o lavrador permanece ali, observando o solo que parece guardar um segredo profundo. Ele se levanta, afasta-se alguns passos, mas continua olhando para trás, buscando um sinal que insiste em não aparecer. O sol mal desponta no horizonte quando o lavrador alcança o local. Ele caminha com passos lentos, o olhar cravado no chão. De repente, ele para. Seus pés travam. Ali, onde antes havia apenas uma crosta inerte, um minúsculo ponto verde rompe a superfície. É um broto, quase transparente, tão fino que parece um fio de seda contra a terra escura. O lavrador se ajoelha, prendendo a respiração. Ele estende a mão, mas não toca. O broto é tão frágil que a mínima corrente de ar parece capaz de vérgalo ao meio. Ele observa a base do caule, notando como a terra ao redor se soltou levemente, cedendo à pressão interna. O lavrador aproxima o rosto, examinando a pele delicada da planta. Ele percebe que aquele pequeno sinal não surgiu por acaso. É o resultado de uma força silenciosa que trabalhou no escuro enquanto ele duvidava. Ele cava um pouco ao lado, com cuidado cirúrgico, e encontra o caminho da raiz, já firme e estendida para baixo, buscando sustento nas profundezas. A tenacidade daquela vida desafia a aridez extrema do solo.
O lavrador sorri, sentindo a mudança no ambiente. O que parecia ser apenas poeira morta, agora abriga uma existência que insiste em subir. Ele levanta-se, observando a planta que, apesar da fragilidade visível, carrega a firmeza de algo que não pretende mais recuar. O broto ganha rigidez. O caule sobe, centímetro a centímetro, desafiando a gravidade. Mas não está sozinho. Ervas daninhas surgem ao redor, raízes agressivas que se entrelaçam no solo, tentando estrangular o espaço vital daquela planta pequena. As folhas das invasoras se espalham, projetando sombras sobre o caule delicado, roubando a luz que ele necessita para crescer. O lavrador observa a luta silenciosa. Ele arranca uma erva daninha, mas duas outras parecem surgir no lugar. A competição é implacável. O caule, embora mais firme, oscila sob o peso da pressão externa. De repente, o ar torna-se denso. O calor sufocante do meio-dia é substituído por uma brisa fria e repentina. O lavrador olha para cima. Nuvens pesadas, cinzentas, avançam rapidamente pelo horizonte, apagando a luz do sol. O céu escurece, transformando o campo em um cenário de contraste absoluto. A planta, ainda pequena demais, parece quase invisível sob a sombra da tempestade que se aproxima. O vento começa a chicotear as folhas das ervas daninhas, que se curvam violentamente. O caule da mostarda, porém, permanece imóvel, embora sua fragilidade seja evidente contra a magnitude do que virá. O lavrador recua um passo, sentindo a eletricidade no ar. A ameaça é real. O ambiente hostil, que antes era apenas seco, agora se prepara para descarregar toda a sua força sobre aquele minúsculo ponto verde que insiste em existir. O primeiro trovão sacode o solo. A chuva desaba, não como um alívio, mas como um martelo. Gotas pesadas atingem a terra seca, transformando o pó em lama espessa. O lavrador se abriga sob a aba de um abrigo próximo, os olhos fixos no ponto onde a planta luta pela sobrevivência. O vento ganha força. Um rugido constante que chicoteia o campo. A planta é jogada de um lado para o outro. O caule, antes rígido, agora se curva perigosamente, quase tocando o solo encharcado. Cada rajada parece ser o golpe final. O lavrador aperta os punhos, os músculos tensos, observando o caule se retorcer sob a pressão implacável do vendaval. É um teste de resistência brutal. A planta se dobra, as folhas tremem violentamente, mas ela não se parte. A tempestade tenta arrancá-la, mas a base do caule permanece ancorada. O lavrador nota algo. A terra ao redor da base vibra, sinalizando que a resistência não vem da parte visível, mas do que está escondido abaixo da superfície. A água corre em sulcos ao redor, mas as raízes, invisíveis e profundas, prendem-se ao solo com uma força que desafia a fúria dos elementos. O lavrador observa, sem fôlego, enquanto a planta é reduzida a um arco quase horizontal, o limite extremo de sua resiliência. O silêncio da noite foi substituído pelo caos. Mas no centro daquele redemoinho, a planta mantém sua conexão com a terra, recusando-se a ser varrida pela violência do céu. O vento morre. A chuva reduz-se a um gotejar rítmico sobre as folhas. O lavrador caminha até o local e observa a planta recuperar sua posição vertical, o caule agora mais espesso. Os dias passam. Onde havia um broto solitário, ramificações começam a se projetar em todas as direções, estendendo-se com vigor. O caule ganha uma estrutura lenhosa, sólida, que ignora a aridez do solo. O lavrador toca a superfície rugosa dos novos galhos. A planta não é mais um alvo para os elementos, ela agora os domina. A copa se alarga, criando uma vasta área de sombra que protege a terra abaixo do sol intenso. A umidade retida pela sombra permite que pequenas ervas e musgos surjam onde antes só havia poeira. O ecossistema se transforma. O som do campo muda. Um farfalhar de asas rompe o silêncio. Um pássaro pousa, seguido por outro. E em pouco tempo, galhos resistentes sustentam ninhos entrelaçados. Onde o lavrador via apenas uma semente insignificante, agora ergue-se uma estrutura complexa e acolhedora. O solo, antes rachado e hostil, pulsa com vida. O lavrador recua, observando o abrigo que se formou. A árvore,
com sua copa densa e galhos robustos, tornou-se o centro de um novo mundo. Um marco de resiliência que oferece refúgio constante contra o calor e o tempo. O campo está irreconhecível. Onde antes havia apenas terra batida e poeira, agora existe um ecossistema pulsante. O lavrador toca a casca rugosa da árvore e compreende o ciclo completo. O poder não reside no espetáculo inicial, mas na persistência silenciosa de cada dia. O reino de Deus funciona da mesma maneira. Ele não exige grandezas para começar, apenas a sua decisão de plantar uma semente. Talvez hoje você sinta que seus esforços são pequenos, quase invisíveis aos olhos do mundo. Um gesto de bondade, uma palavra de ânimo ou um ato de fé parecem não ter peso diante das tempestades da vida. Mas observe bem o caminho percorrido. O que hoje parece insignificante, nas mãos de Deus, torna-se um abrigo para muitas vidas amanhã. Não despreze os começos humildes. Cada pequena ação que você realiza é uma raiz que se aprofunda, fortalecendo sua estrutura para o que está por vir. O crescimento acontece de dentro para fora, de forma imparável, mesmo quando você não consegue ver o progresso imediato. Se você deseja continuar acompanhando reflexões que transformam a maneira como você enxerga a vida e entende o seu propósito, inscreva-se no canal agora. Ative as notificações para que nenhuma dessas sementes de sabedoria passe despercebida. O futuro que você deseja construir começa com a semente que você escolhe plantar hoje.